Atos capítulo 16. E ele chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma certa mulher que era judia e convertida, mas seu pai era grego, que tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhes os decretos ordenados pelos apóstolos e os anciãos de Jerusalém para que os observassem. E assim as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Ora, e eles, passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram proibidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E indo a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. E eles, passando por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve uma visão de noite em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: Vem a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, imediatamente procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar-lhes o Evangelho. E navegando de Troade, fomos diretamente para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e permanecemos por vários dias nesta cidade. No Shabat saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita. E, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. E quando ela foi batizada e a sua casa, ela nos rogou, dizendo: Se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. E aconteceu que, indo nós à oração, uma certa jovem possuída por um espírito de adivinhação nos saiu ao encontro, a qual dava grande lucro aos seus senhores, adivinhando. Esta, seguindo a Paulo e a nós, gritava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que nos mostra o caminho da salvação. E isto ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Eu te ordeno em nome de Jesus Cristo para sair dela. E ele saiu na mesma hora. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e Silas e os arrastaram ao mercado, até os governantes. E tendo-os levado aos magistrados, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade e ensinam costumes que não nos é lícito receber nem observar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los. Depois de dar-lhes muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros os escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. E acordando o carcereiro de seu sono e vendo as portas da prisão abertas, desembaiou sua espada. Ele queria suicidar-se, supondo
que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou e veio tremendo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E conduzindo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe falaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E ele, tomando-os naquela mesma hora da noite, lavou-lhes as feridas e em seguida ele foi batizado e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, ele colocou alimento diante deles e regozijou-se, crendo em Deus com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados enviaram os sargentos, dizendo: Soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: Os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, portanto, saí e ide em paz. Mas Paulo disse-lhes: Eles nos açoitaram publicamente sem condenação. Apesar de sermos romanos, nos lançaram na prisão. E agora eles querem nos lançar fora secretamente? De forma alguma. Mas que eles mesmos venham e nos tirem daqui. E os sargentos comunicaram estas palavras aos magistrados, e eles temeram, ouvindo que eles eram romanos. Então eles vieram pedir-lhes desculpas, e tendo-os conduzido para fora, pediram que eles partissem da cidade. E eles saíram da prisão e entraram na casa de Lídia. E quando viram os irmãos, os confortaram e depois partiram. Bíblia Sagrada King James 1611.